Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente americano Donald Trump afirmou em sua casa na Flórida que o mais inteligente que seu colega venezuelano Nicolás Maduro poderia fazer é renunciar. A declaração do republicano ocorreu horas após a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, sustentar em uma entrevista à Fox News que Maduro tem que sair do poder. Ele pode fazer o que quiser. Temos uma armada enorme formada, a maior que já tivemos, e de longe a maior que já tivemos na América do Sul. Ele pode fazer o que quiser. Se ele quiser fazer alguma coisa, se ele endurecer as coisas, será a última vez que terá a oportunidade de fazer isso. Maduro respondeu a Trump durante um evento transmitido pela televisão estatal venezuelana, dizendo que o magnata deveria parar de se concentrar tanto na Venezuela e pensar mais nos assuntos do próprio país. Ele se sairia melhor perante o mundo se abordasse os problemas do seu país. Cada presidente deve se concentrar nos próprios assuntos. Porque não pode ser que ele dedique 70% de seus discursos e declarações à Venezuela e que todo o seu tempo seja dedicado à Venezuela. Em 16 de dezembro, Trump anunciou o bloqueio de petroleiros sancionados que navegam para e a partir de águas venezuelanas. Desde setembro também tem enviado navios de guerra para o Caribe em uma ofensiva contra o narcotráfico que já deixou mais de 100 mortos. Os Estados Unidos já apreenderam 2 navios-tanque carregados com petróleo venezuelano, o que Caracas classifica como atos de pirataria e roubo descarado. Vestidos de piratas, dezenas de motociclistas percorreram Caracas em protesto contra a apreensão pelos Estados Unidos de navios que transportavam petróleo venezuelano. Desde 10 de dezembro, Washington interceptou 2 petroleiros como parte do grande destacamento militar no Caribe, ordenado pelo presidente Donald Trump. A Venezuela, por sua vez, denunciou essas apreensões como pirataria. Agora estão roubando o petróleo venezuelano porque é nosso. Estamos aqui para defender a pátria em qualquer circunstância. Washington afirma que o destacamento do Caribe está ligado a operações de combate ao narcotráfico, mas o presidente Nicolás Maduro insiste que as ações militares visam derrubá-lo do poder. Trump destacou na segunda-feira que a coisa mais inteligente que Maduro poderia fazer era renunciar, porque se agir com dureza, vai sentir a retaliação. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Iván Gil, confirmou que o Kremlin reafirmou seu apoio a Caracas diante do bloqueio imposto por Washington a navios petroleiros sancionados pelo governo americano. Desde 10 de dezembro, os Estados Unidos apreenderam 2 navios-tanque carregados com petróleo da Venezuela, que qualificou os confiscos das embarcações como atos de pirataria e um roubo descarado. O bloqueio e a pirataria contra o comércio de energia venezuelano afetarão o fornecimento de petróleo e energia, aumentarão a instabilidade nos mercados internacionais e atingirão as economias da América Latina, do Caribe e do mundo, especialmente nos países mais vulneráveis. De acordo com o Rio, o chanceler russo Sergei Lavrov expressou firmemente a solidariedade da Rússia ao povo da Venezuela e ao presidente Nicolás Maduro, reafirmando seu total apoio diante das hostilidades contra a Venezuela. Rússia e Venezuela têm 26 anos de cooperação que abrange a área de equipamento militar. Em meio às tensões, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou na semana passada que o apoio russo a Maduro não é preocupante porque Moscou está com as mãos ocupadas com a guerra na Ucrânia. Desde agosto, os Estados Unidos realizam manobras inéditas no Caribe que envolvem o maior porta-aviões do mundo com o argumento de combater o tráfico de drogas. Uma nova remessa de 8.000 novos documentos sobre o caso Epstein ficou disponível nesta terça-feira no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os arquivos contêm centenas de vídeos e áudios, incluindo imagens de vigilância de agosto de 2019, quando o criminoso sexual Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela. O Departamento de Justiça publicou quase 11.000 links para novos documentos online, mas alguns deles não levam a lugar nenhum. O Congresso aprovou quase por unanimidade a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, que obrigava a publicação de todos os documentos até 19 de dezembro de 2025. A oposição democrata acusa o Departamento de Justiça de reter informações pela lentidão na divulgação dos arquivos.
Epstein, um financista ligado à elite nova-iorquina, condenado em 2008 por aliciar menores para a prostituição, foi encontrado enforcado na prisão em 2019, antes do início de outro julgamento por crimes sexuais. Sua morte alimentou inúmeras teorias da conspiração de que ele teria sido assassinado para proteger figuras proeminentes. Trump, que no passado foi amigo de Epstein, tentou durante meses evitar a publicação dos arquivos em poder do Departamento de Justiça, apesar de ter feito campanha em 2024 com a promessa de total transparência sobre o tema. Por fim, cedeu à pressão do Congresso, inclusive de seu partido republicano, e em 19 de novembro promulgou uma lei que obrigava a publicação dos materiais em 30 dias, prazo que terminou à meia-noite da última sexta-feira. Uma antiga plataforma petrolífera no Mar do Norte vai se transformar em um grande depósito de dióxido de carbono. O projeto, chamado de Green Sand, vai enterrar CO2 a partir de 2026, em uma área perfurada pela Dinamarca em busca de petróleo. A ideia é que o local seja um dos mais avançados da Europa em captura e armazenamento de dióxido de carbono. Temos uma instalação aqui no Mar do Norte que está chegando ao fim de sua vida útil. Produzimos petróleo e gás por muitos anos nela. Então pensamos, para que podemos usar as instalações? E encontramos uma ótima oportunidade de reversão. Então, em vez de extrair o petróleo, agora podemos injetar o CO2 lá embaixo. A tecnologia de captura e armazenamento de dióxido de carbono tem o aval da ONU e da Agência Internacional de Energia como uma ferramenta para conter o aquecimento global. Esse instrumento pode ser especialmente útil para setores como a indústria de cimento e aço, difíceis de descarbonizar, mas ainda é uma ferramenta complexa e cara. É uma narrativa muito convincente que a área que era a fonte do problema agora possa ser a fonte da solução. Mas não é bem isso que estamos vendo. A quantidade de combustíveis fósseis e emissões climáticas provenientes do Mar do Norte é muito, muito maior do que jamais seremos capazes de repor com a captura e armazenamento de carbono. O projeto Green Sand é liderado pela gigante britânica Ineos e está situado a 170 quilômetros da costa dinamarquesa. Em sua primeira fase, que começará nos próximos meses, o Green Sand prevê armazenar 400 mil toneladas de CO2 por ano. Cerca de 130 alunos de uma escola católica nigeriana foram entregues às autoridades estaduais um dia depois de o governo ter anunciado a sua libertação e um mês após um dos piores sequestros em massa do país. 6 vans com crianças foram escoltadas por forças de segurança em veículos blindados até a sede do governo do estado de Níger, na capital Mina. As autoridades disseram que as crianças, juntamente com 7 professores e funcionários de apoio, eram o último grupo das vítimas do sequestro em massa feito por homens armados no final de novembro, na escola interna mista St. Mary's, na comunidade de Papiri, no centro-norte da Nigéria. Uma das professoras revelou que as crianças têm entre 4 e 10 anos de idade. Não foi divulgado publicamente quem sequestrou as crianças e os professores da escola St. Mary's, nem como o governo conseguiu a sua libertação. Analistas afirmaram que, com base em resgates anteriores, é provável que o governo tenha pago um resgate, o que tecnicamente é proibido por lei. O tormento pelo qual eles passaram é insuportável, é assustador. É Natal. Esperamos que possamos reunir essas crianças com suas famílias imediatamente para que possam passar o Natal juntas. O número exato de sequestrados é desconhecido, mas a Associação Cristã da Nigéria declarou que 315 estudantes e funcionários foram levados. Dezenas teriam escapado durante a ação criminosa, mais de 50 deles teriam fugido logo depois do sequestro e cerca de 100 foram libertados pelo governo no dia 7 de dezembro. Os sequestros para obtenção de resgate são uma forma comum de grupos armados conseguirem dinheiro rápido na Nigéria, a nação mais populosa da África com cerca de 230 milhões de habitantes e assolada por conflitos. A Nigéria sofre com múltiplos problemas de segurança interligados, desde jihadistas no Nordeste até gangues de bandidos armados no Noroeste. A lenta contagem de votos nas eleições está mantendo Honduras em suspense, mas o resultado incerto também está sendo acompanhado de perto do outro lado do Pacífico, em Taiwan, onde há expectativa de uma potencial vitória diplomática contra a China. Em 2023, o governo da presidente de esquerda Xiomara Castro decidiu encerrar 6 décadas de relações diplomáticas com esta ilha democrática, reivindicada por Pequim.
O fim do acordo de livre comércio entre os dois lados representou um duro golpe para a indústria de camarão do país da América Central. Segundo dados de Taiwan, as importações despencaram de aproximadamente 13 mil toneladas em 2022 para cerca de 4 mil em 2024, já que as tarifas de 20% encareceram o camarão hondurenho. O custo de produção em Honduras é mais alto do que na maioria dos países da América Central. É por isso que mudamos de Honduras para Nicarágua, Guatemala e outros locais. Os dois candidatos de direita que disputam a presidência, Nasri Asfura e Salvador Nasrallah, prometeram fortalecer os laços com Taiwan. Elias Argueta, um comerciante de café hondurenho que vive em Taiwan com a sua esposa e uma filha pequena, espera por uma mudança. Em 2020, ele começou a importar grãos diretamente das fazendas de seus pais em Honduras para atender ao mercado taiwanês, onde o café da Colômbia e da Guatemala é muito popular. Desde o rompimento das relações diplomáticas, se tornou mais difícil conquistar novos clientes, pois o governo taiwanês deixou de promover o café hondurenho. Haverá um contato mais direto com outras empresas com as quais talvez não tenhamos relacionamento no momento. O simples fato de Honduras estar retomando as relações com Taiwan fará com que as pessoas estejam mais dispostas a consumir café hondurenho. E, sem dúvida, os canais oficiais serão reabertos aqui em Taiwan. A China tem cortejado sistematicamente os poucos aliados restantes da ilha em um esforço para isolá-la. Atualmente, apenas 12 países reconhecem Taiwan, a maioria no Caribe e na América Latina, como Guatemala e Paraguai. Belém, Cisjordânia. Pela primeira vez em 2 anos, a cidade onde Jesus nasceu retoma completamente suas festividades natalinas. Mas os turistas ainda são escassos. A maioria, se não todos, os lojistas estão sentados em frente às suas lojas. Não há movimento. A atividade se limita aos cidadãos comuns, moradores de Belém. A cidade está praticamente deserta de turistas. Atualmente o turismo continua limitado, mas espero que aumente com a aproximação do Natal, se Deus quiser. Há também turismo interno de palestinos que vivem nos territórios de 1948. Uma trégua frágil, embora precária, se mantém em Gaza há quase 2 meses. Mas a Cisjordânia continua assolada pela violência endêmica ligada ao conflito entre Israel e a Palestina. Quem vive na Palestina sabe que é um dia por vez. Não sabemos o que acontecerá no futuro próximo. A qualquer momento a situação pode mudar e as coisas podem piorar muito novamente. A situação atual está um pouco melhor, mas amanhã não sabemos se haverá uma guerra no Líbano, um ataque ao Irã ou uma ocupação da Cisjordânia. Simplesmente não sabemos. Em meio às incertezas, a população local vibra com a volta da beleza proporcionada nesta época do ano. Coberta de enfeites vermelhos e dourados, a árvore de Natal, a poucos metros da Igreja da Natividade, na Praça da Manjedoura, tornou-se mais do que nunca um símbolo de esperança. O museu mais visitado do mundo reforça a segurança. Nesta terça-feira, uma grade de segurança foi instalada na janela do Louvre, por onde os ladrões entraram durante o roubo de joias que ganhou as manchetes internacionais. Em 19 de outubro, 4 criminosos conseguiram invadir o museu e levar as joias da coroa francesa, avaliadas em aproximadamente 100 milhões de dólares, em apenas alguns minutos. As peças continuam desaparecidas. Os ladrões estacionaram um elevador de carga sobre a Galeria Apolo, subiram em uma plataforma, quebraram uma janela e usaram serras circulares para cortar as vitrines de vidro que continham os tesouros. Desde o roubo, a segurança do Museu Parisiense tem sido alvo de intensas críticas, devido às falhas expostas pelo incidente. As autoridades anunciaram a instalação de dispositivos de detecção de intrusão ao redor do museu e planejam reforçar a vigilância por vídeo nas fachadas do prédio. A grade de proteção é uma das medidas de emergência decididas após o roubo. As associações Defend Our Juries e Prisoners for Palestine confirmaram que a ativista climática Greta Thunberg foi detida nesta terça-feira em Londres. A sueca participava na capital inglesa de uma manifestação em apoio a militantes presos do grupo proscrito Palestine Action. Greta segurava um cartaz com a frase "Apoio aos presos do Palestine Action, sou contra o genocídio". A ativista foi detida com base na lei antiterrorismo britânica. A polícia informou a detenção de uma mulher de 22 anos por exibir um objeto em apoio a uma organização proibida.
A manifestação foi organizada em solidariedade a 8 integrantes do Palestine Action que iniciaram uma greve de fome na prisão. O grupo foi incluído em julho na lista de organizações consideradas terroristas no Reino Unido após atos de vandalismo. Segundo a Defend Our Juries, mais de 2.000 pessoas foram detidas durante as dezenas de manifestações organizadas em apoio ao grupo. Qualquer ato de apoio à organização pode ser punido com pena de até 6 meses de prisão. Imagens transmitidas pela emissora estatal norte-coreana KCTV mostram o líder Kim Jong-un e sua filha Ju-ae inspecionando hotéis recém-construídos em um resort de montanha no norte do país. A agência oficial de notícias KCNA afirmou que o novo resort de Sanjeon vai funcionar como um atrativo complexo turístico e local de lazer para o povo. Kim percorreu os quartos dos hotéis, os acolhedores espaços de lazer e as instalações comerciais e restaurantes públicos. Ele e a filha, inclusive, testaram a firmeza das camas. Kim apresentou o complexo como uma prova clara do ideal de constante crescimento norte-coreano e do potencial de desenvolvimento do Estado. A imprensa oficial afirmou que as novas instalações demonstram que o povo do país não tem nada a invejar no resto do mundo. Sanjeon tem um forte simbolismo na propaganda norte-coreana, pois fica próximo ao Monte Paektu, o ponto culminante da Península Coreana. Segundo as versões oficiais, teria sido no monte onde nasceu o pai de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Historiadores afirmam, no entanto, que ele nasceu na antiga União Soviética. As Ilhas Canárias pertencem à Espanha e são um arquipélago vulcânico na costa norte da África, famoso pelas praias. E é exatamente das areias da capital Las Palmas que sai a base para um dos maiores símbolos do Natal. Um presépio gigante é erguido todos os anos na praia de Las Canteiras para brindar o nascimento do menino Jesus. Já não controlamos o evento. O evento cresceu de tal forma e com exigências ao longo do tempo que tornou impossível pará-lo. Não conseguia olhar para uma montanha de areia sem criar formas. Estava sempre à procura de detalhes para garantir que ficasse bem moldada. Passamos de um presépio de 300, 400 metros quadrados para um de 2.000 metros quadrados na atualidade. A criação do presépio foi batizada de Belém de Areia e conta com artistas de todo o mundo. A cena natalina atrai uma multidão de banhistas e turistas. É magnífico, é deslumbrante. Dá para ver que as pessoas que criaram são profissionais. Fiquei sem palavras, nunca tínhamos visto nada assim. É a primeira vez que viemos aqui. É sempre diferente. É sempre diferente. Mesmo que a montagem seja a mesma, não há repetição. Venho todos os anos desde que começaram a organizar e nunca vi os Reis Magos da mesma forma 2 vezes, nem o presépio. Sempre me surpreende. O presépio nas Canárias começou a ser montado em 2006 e se tornou desde então um dos maiores eventos do Natal local e da Espanha em geral, misturando tradição com o clima tropical da ilha. O Papai Noel é famoso no mundo inteiro por se deslocar em um trenó puxado por renas. Mas no Peru, o bom velhinho propaga o espírito de Natal dirigindo um ônibus. O motorista de transporte público em Lima, Walter Santa Cruz, agrada crianças e adultos com muita música natalina local e internacional. Tudo começou com um sonho que tive há muitos anos, durante uma depressão, e esse sonho se tornou realidade. Estou aqui agora com o apoio das pessoas. Em meio ao calor, aos engarrafamentos e às adversidades da cidade, o Papai Noel motorista não se intimida. Apesar do calor, vale a pena. É muito bom dar alegria às crianças. No final, o motorista Papai Noel diz que ele é o maior agradecido ao conduzir as pessoas em um ônibus decorado para o nascimento do menino Jesus. Que legal que o motorista decora o ônibus e demonstra sua dedicação. É difícil encontrar o espírito natalino hoje em dia, mas estou animada para andar neste ônibus. Quando se entra, é uma sensação agradável e curiosa. A pessoa se sente feliz. E como em todo bom Natal, a viagem também tem uma parada para o Papai Noel distribuir presentes. Não é preciso nem dizer o tamanho da felicidade. Moradores de Londres foram surpreendidos com a mais recente obra do artista urbano Banksy.
O mural em preto e branco, pintado na lateral de um prédio antigo em Bayswater, mostra duas pessoas, provavelmente crianças, com gorros de inverno e botas de borracha deitadas, olhando para cima e apontando para o céu. Claro, agora que estou olhando mais de perto, parece que há alguns gorros de Natal. Como está em preto e branco, não consegui perceber isso de início. Então vai ter um tema natalino. Talvez apontando para uma estrela ou para Papai Noel atravessando o céu no trenó. Possivelmente algo assim. A autoria da obra foi reconhecida pelo artista em uma postagem em seu perfil no Instagram. Olhando de longe, quem passa pela rua tem a impressão de ver a dupla deitada sobre o telhado de zinco ondulado de uma garagem, ao lado de um prédio de 2 andares. Uma obra quase idêntica também apareceu a alguns quilômetros de distância, sob o prédio Century Point, na Tottenham Court Road, onde as duas crianças podem ser vistas olhando para o arranha-céu londrino. Este segundo mural não teve autoria reconhecida até o momento. Seja um Banksy ou não, é uma bela obra de arte no centro de Londres. Acho que o que vem junto com isso, por ser chamado de Banksy, é que todo mundo vai correr para vê-la, pessoas vão tentar roubá-la, pessoas vão fazer grafite em cima. Acho que simplesmente estar aqui e dar uma olhada já é ótimo, seja um Banksy ou não me importo. Ambas as imagens atraíram interesses pedestres. Além de ser autor de pinturas e esculturas, Banksy, cuja identidade é objeto de especulação há anos, é mundialmente conhecido pelos seus grafites, realizados com stencils recortados. Suas obras, que frequentemente incluem mensagens sobre questões como a guerra, capitalismo, controle social ou direitos humanos, são vendidas por dezenas de milhares de dólares. Linha dura na volta do Natal. Os jogadores do Manchester City não poderão aproveitar sem limites as mesas fartas preparadas na data deste ano. Isso porque o técnico do time, Pep Guardiola, avisou nesta segunda-feira que os atletas serão pesados antes e depois do breve recesso concedido para festejar o nascimento de Cristo. O treinador espanhol acrescentou que vai controlar quantos quilos eles ganham e prometeu afastar do elenco os que voltarem acima do peso, ficando de fora da partida contra o Nottingham Forest, marcada para sábado. Os Citizens estão na segunda colocação da Premier League, à caça do líder Arsenal. Guardiola, que vai aproveitar a folga para um breve descanso em Barcelona, revelou que após a vitória sobre o West Ham no último sábado, a quinta seguida na competição, negou um dia de folga aos jogadores, porque apesar do 3-0, não jogaram bem o suficiente. Neymar passou por uma cirurgia bem-sucedida no joelho esquerdo. Em um comunicado, o Santos informou que foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial e o procedimento, feito pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar, foi um sucesso e o atleta passa bem. O atacante de 33 anos sofreu com as recorrentes lesões em seu retorno ao clube nesta temporada, mas foi peça fundamental na permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 rodadas da competição, quando o Santos lutava para fugir do rebaixamento, ele marcou 5 gols. O jogador tem contrato até o final do ano com o Peixe, mas negocia uma renovação. Maior artilheiro da história da seleção com 79 gols, Neymar fez o último de seus 128 jogos com a amarelinha há mais de 2 anos, quando sofreu uma grave lesão de ligamentos. O camisa 10 santista, que tem como objetivo disputar a Copa do Mundo de 2026, ainda não foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção em junho. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite, até amanhã.